Você sabia que no século XVII uma artista de 22 anos criou uma academia de arte onde as mulheres podiam estudar? Isso mesmo, nós vamos falar da Elisabetta Sirani, que nasce em 1638 na cidade de Bolonha, na Itália. Ela nasce numa época em que os pais eram encorajados a educar as suas filhas, inclusive os religiosos da época já diziam isso nos seus sermões. Ela era filha de Giovanni Andrea Sirani, nós estamos vendo algumas obras dele. Ele era o principal ajudante do Guido Reni, que já era bastante conhecido na época. Então, como o pai dela era pintor, ela teve a oportunidade de aprender desde pequena o ofício da pintura. E a primeira obra dela data de 1650 aproximadamente, essa que vocês estão vendo aí, e é de São Jerônimo. Ela tinha, portanto, entre 12 e 13 anos. Com 16 anos, ela se viu na situação de administrar o ateliê familiar, já que o pai ficou bastante doente e impossibilitado de continuar pintando. A partir daí, ela fica responsável pelo sustento da família Sirani e também responsável por supervisionar os assistentes e as encomendas recebidas pelo ateliê. A Elisabetta e o seu ateliê ganham fama rapidamente, porque ela ficou conhecida por entregar as encomendas de forma muito rápida. E isso gera um conflito com os pintores, que eram os concorrentes dela, homens na maioria. Eles passam a acusá-la de não ser a autora das obras. Então o que ela faz? Ela faz uma apresentação, entre aspas, em público, pintando um quadro. E essa apresentação tem tão boa repercussão que ela passa a fazer isso frequentemente para poder atrair pessoas interessadas em suas obras e poder aumentar o número de encomendas. Com 19 anos, ela é a única mulher escolhida entre outros pintores homens para participar de um projeto artístico para um lugar chamado Certosa di Bologna, uma espécie de complexo religioso que conta com um mosteiro, uma igreja, um cemitério, enfim. E ela pinta o que ficaria como seu cartão de visitas, o Batismo de Cristo. É uma obra bem complexa, muitos personagens em cena, e foi algo bem diferente do que as pessoas da época viam quando se falava do batismo de Cristo. Ela conseguiu mostrar diferentes tipos de rosto, em diferentes poses, momentos, e tudo isso mesmo sem ter tido aula de anatomia. Afinal, ela era uma mulher e as mulheres estavam proibidas de frequentar as aulas de anatomia humana nos ateliês ou academias. A Academia Nacional de San Luca, em Roma, lhe concede o título de professora, o que lhe permite abrir sua própria academia, e dessa forma ela pôde ensinar mulheres a pintar e esculpir. Ela teve por volta de 18 alunas, inclusive muitas pintoras que ficaram conhecidas no século XVII na região de Bolonha e também no norte da Itália, saíram da academia da Elisabetta Sirani. Infelizmente, a nossa artista morre aos 27 anos e a morte dela foi cercada de mistérios na época. Pensou-se, inclusive, que uma criada da artista tinha envenenado. Essa criada foi até presa, porém na autópsia descobrem que a Elisabetta tinha várias úlceras no estômago e uma delas perfurou, o que levou a artista à morte. Provavelmente o estresse, afinal ela era responsável pela família, por zelar pelo nome do pai, enfim, o esgotamento por passar tantas horas a fio pintando tenham ajudado a causar estas úlceras na artista. Em 1678, 13 anos depois da morte da Elisabetta, Carlo Cesare Malvasia publica Felsina Pitrice e dedica um capítulo a essa artista tão importante que foi Elisabetta Sirani. Ela nos deixou mais de 200 pinturas, além de desenhos e gravuras. Estamos falando de um legado importantíssimo para a história da arte. Se vocês quiserem saber mais sobre Elisabetta ou sobre outras artistas, podem deixar nos comentários ou escrever um e-mail para info@relatosdearte.com. O que eu contei aqui é muito interessante, eu sei, mas o que eu não contei é ainda mais interessante. Por isso fiquem atentos, porque teremos mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Até a próxima!